Aleluia, boa noite, glória a Deus, nós estamos aqui. Aleluia, amém. Vamos orar para a gente agradecer ao Senhor por essa noite maravilhosa. O Senhor nos dá essa oportunidade, amém. Aleluia. Deixa eu arrumar aqui para postar aqui para vocês a mensagem. Isso. Amém. Então vamos orar então, gente. Pessoal todo que está chegando. Amém. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, nessa noite. A paz, amém. Tá bom aí? Deixa eu ver pra gente iniciar. Tá bom o som? Amém, Pai Senhor Thelma, Pai Senhor Tayane, Pai Senhor Ramires e Tamires, Deus abençoe. Tá ótimo, gente, o som? Então tá bom. A imagem também, né? Tá ok? Tá, então tá. Então vamos orar então primeiro para a gente agradecer ao Senhor. Pai Senhor Patrícia, a paz, tudo bem? Prazer ter todos vocês, todos e todas vocês por aqui, hein? Amém. Então vamos orar então, tá bom? Pai querido, nós te louvamos nessa noite, nós bendizemos a Ti, Senhor, obrigada, porque o Senhor nos deu mais um dia, obrigada porque podemos estar em nossa casa, obrigada porque o Senhor nos guarda, o Senhor nos ensina, o Senhor orienta a gente a cada minuto. Pai, eu quero te pedir agora sobre cada pessoa, sobre cada um, Deus, que já está nessa live, aqueles todos que ainda estão chegando, pessoas, Pai, que estão sedentas de aprender, pessoas que estão sedentas em conhecer mais de Ti, conhecer mais da Tua palavra, conhecer mais dessa vida que o Senhor nos mostra e nos orienta. Pai, em nome de Jesus, que de tudo que a gente aprende aqui, que possa frutificar, que cada um, Senhor, possa ser cheio do Teu Espírito, cheio de sabedoria, cheio de conhecimento, e que, Senhor, eles possam ser usados para levar os Seus ensinamentos, porque o Senhor primeiro ministra a nossa vida, e então quando nós passamos a buscar e a ter zelo, o Senhor começa a colocar oportunidades em nossa vida, para que a gente também possa ensinar, para que a gente possa discipular, para que a gente possa falar da Tua palavra, que isso, Senhor, venha queimar em nossos corações, que, Senhor, essa vontade queime no coração de cada um agora que me escuta, em nome de Jesus. Possamos buscar com zelo a manifestação do Espírito Santo, os dons espirituais, que possamos ter zelo nos dons ministeriais que o Senhor tem colocado em nossas mãos, Pai. Nós sabemos que nada é por acaso, tantas coisas têm acontecido nesse mundo, coisas que a gente jamais poderia imaginar em viver, mas, Pai, ainda mesmo assim, mesmo que tudo pareça muito incerto, nós sabemos que o Senhor está trabalhando a favor dos seus filhos, o Senhor está trabalhando a favor daqueles que te buscam, e o Senhor, Pai, está nos ensinando, nós estamos crescendo, estamos amadurecendo, estamos vendo o que vale, o que não vale a pena, estamos olhando dentro, Senhor, do nosso porão, dentro de coisas que estão dentro de nós, e o Senhor está nos mostrando o que é, o que não é. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa trabalhar poderosamente em nossas vidas, e todo aquele, Senhor, que está sedento em aprender, que o Senhor se revele a cada um de uma maneira sobrenatural, Pai, que sejamos avivados, que tenhamos alegria, ânimo ao ler a palavra, alegria e ânimo ao se sentar para ter uma aula, ânimo, Deus, para depois também ensinar, para ministrar outras vidas, Pai. Nós te amamos, Jesus, nós te bendizemos nessa hora e declaramos que Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor e Salvador. Nós o amamos com toda a nossa força, com tudo que somos, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua graça agora abra, Senhor, os ouvidos, os olhos, Pai, que haja entendimento agora sobre cada vida, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, gente. Amém. A paz, Lulu, Deus abençoe, paz para todos. Gente, então vamos lá, para a gente continuar a nossa aula, amém?
Vocês viram que aí eu coloquei nos comentários, eu coloquei um link para quem não tem o meu WhatsApp, tá bom? Para quem não tem o meu WhatsApp, porque eu fiz um grupo para avisar sobre as aulas, tá? Porque às vezes algumas pessoas aqui ainda não têm o meu WhatsApp, ou se quiser para deixar algo específico. E esse grupo aí vai ser só para eu postar os dias da aula para lembrar, como se fosse um lembrete mesmo, porque às vezes é tanta correria que a gente está no dia a dia, então é somente para lembrar. Hoje nós temos as aulas, 19h30, tema tal. E aí, se Deus quiser, já vou conseguir começar a digitar esse material, porque aí eu também depois vou encaminhando para vocês em PDF, para vocês também ficarem com esse material para ir aprendendo, e tenho certeza que vocês serão usados aí para ministrar a palavra de Deus, amém? Tá bom? Então, quem quiser, pode clicar nesse link, que aí eu vou postar só nos dias mesmo da aula, tá? Nos dias da aula, e posto. Gente, hoje tem aula, não esquece, caderno, Bíblia, todos os lembretes que nós precisamos, e aí vocês também recebem esse material em PDF também, que acredito que vai ser muito bom para todo mundo, tá bom? Amém, Geise. Ó, Geise chegou, Paulão, amém. Graças a Deus, glória a Deus. Gente, então vamos lá. Vamos lá. Amém. Ok. Então, na segunda-feira, nós iniciamos. A gente fala, gente, ensinar a gente na história que é zoado, né? Ainda não. Aí, conseguiu, amém. Então, vamos lá. Então, assim, na segunda-feira, nós já estávamos falando um pouco sobre o Ministério de Ensino. Amém? Tá bom? Sobre o Ministério de Ensino. Porque nós falamos sobre a questão dos dons espirituais. Algumas pessoas aqui chegaram a pegar algumas aulas por conta de estarmos lá no Instagram. A gente deu uma pincelada bem por cima, mas eu vou preparar direitinho uma aula bem legal para mandar com PDF também, para quem quiser o material. A gente sempre falando sobre os dons mais profundos, vendo os personagens, como que o Senhor usava. Então é bom para a gente poder ter esse conhecimento, e a gente também acaba se identificando, porque o que mais a gente escuta como pastor, as pessoas falam assim: ei, quais são os dons que eu tenho, eu não sei o meu chamado, eu não sei tal, né? Eu acho que esse é um dilema que fica muito forte. Eu já passei muito por isso, e todos nós passamos, né? E o Senhor, de repente, vai nos chamando para outras coisas, e aí a gente começa a entender, tá bom? Então, vamos lá. Pegue a Bíblia, caderno na mão, caneta, tá? Eu quero que vocês abram Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 6, tá? Isso. Romanos 12, versículo 6 até o 8. Acho que assim tá melhor. Amém? Deixa eu ler para vocês. Romanos 12, do 6 ao 8. Amém. Vou ler aqui, tá? Está escrito assim, ó. Deus deu a cada um de nós dons de fazer bem determinadas coisas, e de acordo com a sua graça. Assim, se Deus deu a você o dom de profetizar, então profetize, de acordo com a proporção da sua fé. Se tiver o dom de prestar serviço a outros, então sirva. Se alguém tem o dom de ensinar, ensine. Se é de animar os outros, então anime. Se Deus lhe deu o dom de contribuir, ajude os outros com generosidade. Se Deus lhe deu capacidade administrativa de liderança, então exerça esse cargo com seriedade. Aqueles que levam consolo aos entristecidos devem fazê-lo com alegria. Não finjam apenas amar aos outros. Amem com
sinceridade. Odeiem tudo aquilo que está errado e coloque-se ao lado do bem. Amém? Então, falando, e o Senhor, certo, deu para nós, para cada um, habilidades para a gente fazer algumas coisas. E é através disso que o Senhor, Ele nos usa, né? Através disso que nós devemos nos colocar à disposição. Mas além de toda a capacidade que Deus dá, nós precisamos buscar conhecimento. A gente precisa buscar, né? Não adianta a gente falar, mas Deus já me deu o dom e já sou capacitada. É lógico que toda a nossa dependência, ela vem do Senhor, ela vem de Deus. Mas é necessário entender que nós precisamos aprender, sempre temos o que aprender, o Espírito Santo sempre tem o que ensinar, e a gente precisa sempre estar como capacitados, né, para a gente ser um obreiro aprovado. Amém? Agora já finalizou. Então vamos lá. Só falando, recapitulando o negócio. A gente falou o quê? Que o ensino, né, sobre o ensino, Deus, ele dá capacidade para todos nós na questão de ensinar. Muitos falam, mas eu não tenho capacidade para ensinar, não tenho capacidade para ensinar algo sobre a Bíblia. O Senhor, ele dá. Nós sabemos que tem os que serão os mestres, né, que estarão ensinando, capacitando, mas eu tenho uma passagem maravilhosa aqui para a gente entender sobre essa situação. O ensino, ele é de responsabilidade dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, dos pastores, dos presbíteros e dos bispos, e também é responsabilidade de todos os seguidores de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele falou, ide fazer discípulos. Não tem como a gente fazer discípulos sem que a gente ensine algo, certo? Então, é o que nós falamos, o discipulado, você vai ensinar, mas ele é muito mais também a sua vivência, a sua experiência, que você vai mostrar. Então, não são somente ensinamentos que você senta para dar, mas para que o seu ensinamento tenha autoridade, para que o seu ensinamento transforme alguém, para que o seu ensinamento cure a vida de alguém, é necessário que haja em você desprendimento para viver as experiências em Deus, porque à medida que você é curado, você passa a curar. À medida que você é transformado, você passa a transformar. Então, quando você fala de algo que Deus, ele trabalhou e ele fez em você, você pode ter certeza que se você se colocar diante do Senhor para cuidar de outras pessoas, para mostrar a palavra da verdade, para mostrar o quanto Deus te transformou, essas pessoas sentirão verdade, porque verão que existe em você autoridade espiritual. Então, às vezes fala assim, mas como é que eu vou saber? Qual é o meu chamado? O que será isso, aquilo, outro? Naquilo que mais nós somos provados, nas nossas guerras interiores, nas nossas guerras exteriores, você pode ter certeza que ali a gente está passando por uma escola. Quando a gente está na escola, nós cansamos. Eu lembro que quando eu estudava, estava no primeiro grau, segundo grau, e a gente não vê a hora de sair ali do colégio, porque é chato, física, matemática, é chato um monte de coisa. Não é verdade? Mas depois que a gente sai, que a gente passa, a gente fala, nossa, eu consegui, né? Só que agora eu sei que eu obtive a experiência, então são nas nossas experiências que hoje às vezes nos tornam como lutas e guerras interiores, ali seremos curados e transformados, e a partir dali o Senhor vai nos usar para transformar e curar. Amém? Então, olha só, o ensino ele é de responsabilidade de todos esses que eu disse, além de todos os seguidores de Jesus Cristo, porque nós somos seus discípulos. Amém? Então, quando a gente fala sobre o ministério de ensino, primeiro, tudo isso vem através do nosso exemplo de vida. Depois, então, primeiro, nosso exemplo de vida. Segundo, aí sim que depois vem verbalmente, porque daquilo que nós ensinamos e pregamos, primeiro eu preciso viver para que haja o poder sobrenatural de Deus sobre o meu ensinamento. Amém? Então pega lá, 1 Coríntios, todo mundo ficando bom de Bíblia, folheando as Bíblias, hein? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11.
Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Está escrito assim, ó: sigam o meu exemplo como eu sigo o de Cristo, ok? Então, Paulo, ele ali sempre falando com os seus discípulos, ele sempre escrevendo, pregando, e ele falava assim, olha, sigam o meu exemplo, assim como eu sou de Cristo. E esse é um versículo que nós temos sim que ter ele como base na nossa vida, né? Porque está falando, sigam o meu exemplo. Então, para ele falar, sigam o meu exemplo, é porque ele sabia que ele já tinha percorrido uma boa caminhada, passou suas guerras, suas lutas, suas prisões, passou tanta coisa, mas chegou o tempo que ele falou assim, olha, sigam o meu exemplo, assim como eu sou de Cristo. Então, eu pergunto para você, será que você pode falar para alguém, olha, pode seguir o meu exemplo, segue o meu exemplo, assim como eu também sou de Cristo? Né? Então, falam-se assim, ai, mas imagina, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, como que eu vou falar isso? Nós precisamos, e a nossa caminhada tem que ser semelhança de Jesus, imitar Jesus em todas as suas ações, porque não tem como a gente falar que nós somos discípulos dele e agir totalmente como Jesus faria. Esses dias, eu estava assistindo um filme, e nesse filme ele falava assim, justamente essa frase, no seu lugar, o que Jesus faria? E sabe, foi um filme muito interessante que a gente para e fala, olha, realmente, se a gente começasse a colocar mais essa frase na nossa vida e perguntar o que Jesus faria, com certeza, muitas coisas que a gente faz o contrário daquilo que o Senhor ensina, a gente realmente já quebraria ali no começo. Então, que essa também seja uma frase que você medite, amém? Então, vamos lá. Você deve ser sempre um bom exemplo de amor, assim como Jesus Cristo é, e ele também sempre nos falava muito sobre a unidade, ok? Então, agora você vai lá para João, o Evangelho de João, capítulo 13. João 13, versículo 13, tá? Amém? João 13, 13. Ó, vou ler a partir do 11, fala assim, ó. Pois Jesus sabia por quem seria traído, e era isso que ele queria dizer quando falou que nem todos vocês estão limpos. E depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa outra vez, acomodou-se e perguntou, vocês entenderam o que eu estava fazendo? Vocês me chamam de mestre e senhor, e fazem bem, porque eu sou. E já que, sendo o senhor e o mestre de vocês, eu lavei os pés de vocês. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei um exemplo para ser seguido. Façam como eu fiz com vocês. Amém? Então, aqui a gente vê um momento que Jesus, ele estava ali com seus discípulos e ele falando que nem todos ali estavam limpos, né? Porque entre eles havia um que iria trair. Só que Jesus, ele pega ali no momento e ele lava os pés do discípulo. Para aquela época era somente para um servo, um simples servo, né? Fazer essa atitude. E Jesus vai e faz, nos deixando como exemplo. Só que sabe o engraçado? O engraçado é que Jesus, ele não lavou os pés de quem estava passando lá na rua, né? Não foi de qualquer pessoa. Jesus lavou os pés dos discípulos ali, os discípulos diretos de Jesus. Esses discípulos eram líderes, então a gente enxerga hoje como se fossem líderes, né? Então Jesus lavou os pés deles e falou, olha, assim como eu fiz, vocês devem fazer uns dos outros.
Sabe que quando eu estava meditando nessa palavra, eu falei, Deus, é verdade. Ele pegou os discípulos ali que estavam com ele, grandes líderes que depois se tornaram apóstolos. Ou seja, quando a gente pega essa passagem, a gente transfere ela para a nossa vida ministerial. A gente transfere para dentro das nossas igrejas. Como é que nós temos feito com essa atitude que Jesus fez? Ele falou, eu estou fazendo para que vocês sigam o meu exemplo. E, acima de tudo, vocês devem amar uns aos outros. Nós vemos que as maiores guerras, as maiores brigas, sabe? Infelizmente, são essas brigas por conta de cargo, por conta de ministério, por conta de placa de igreja, mas calma aí, se Jesus está mostrando que nós devemos lavar os pés dos outros, por que é que nós agimos de tal maneira? Então, lembra quando nós falamos aqui, referente ao Ministério de Ensino? Primeiro, você precisa ser exemplo, nós precisamos ser exemplo. Segundo, aí sim nós partiremos falando verbalmente, onde vem todos os ensinamentos. Então, se Jesus, ele fez, certo? Ele fez algo prático ali para que os discípulos continuassem. Ele não poderia ter, por exemplo, ter feito um sermão sobre isso, simplesmente ter falado? Não. Né? Ele poderia ter feito, mas naquele momento ele precisou fazer na prática para que os discípulos entendessem a grandiosidade daquele momento. E quando você para ler aí João 13, João 15, você vai observar, depois passa você sua leitura, você vai observar que muitas vezes ali Jesus fala, amem uns aos outros, amem uns aos outros, amem uns aos outros. E engraçado, porque ele falava justamente para aquele corpo de discípulos que ali depois estariam sendo levantados como, já eram líderes, né, mas seriam levantados aí como apóstolos e ganharam aí nações e nações e nações. Então isso nos traz uma reflexão, né, então a gente para e vê que hoje isso às vezes está muito distante, mas Deus vai começar uma grande obra na minha vida e na sua vida para que a gente também consiga agir dessa maneira, amar, servir, compartilhar, sabe? Eu tenho uma frase que eu mesma outro dia escrevi, eu falei, gente, é verdade. O você dividir o ensinamento é você compartilhar o pão, porque você está compartilhando daquilo que te alimenta. Então, que você também seja um desses, que você compartilhe do seu pão, que você também compartilhe desses ensinamentos para que as pessoas sejam transformadas, para que a luz de Deus venha sobre todos eles, amém? Aleluia! Então, uma coisa que nós não podemos na questão do ministério de ensino é o quê? É você pregar e ensinar aquilo que você não vive. Amém? Porque senão não haverá verdade, não haverá cura. Porque eu posso pegar a Bíblia, eu posso pegar vários livros ali, vou ensinar isso aqui porque eu acho isso é legal. Você não tem que ensinar porque você acha legal. Você tem que ensinar algo porque você fala, isso aqui vai trazer transformação. Isso vai fazer estremecer, isso vai mudar a rota. Não é porque esse ensinamento é legal, não. Antes de qualquer ensinamento que você tenha que dar, seja para uma pessoa, 2 pessoas, 5 pessoas, 10, 20 mil pessoas, não interessa. Não é você ensinar o que você acha legal. Você ensinar o que, isso vai ser do agrado, a galera vai gostar. Não. Senhor, eu quero ensinar, eu preciso ensinar aqui tua palavra. O que é que eu faço? Me dá a direção, porque nos ensinamentos o Senhor sempre vai ter algo para transformar. Amém? Nós precisamos realmente partir e romper pela questão de superar o medo de ensinar algo. Sabe que tem pessoas que falam, não, eu sou incapaz de ensinar isso. Todos nós podemos, sabe? Eu falei que o Senhor tem me levado muito a falar com esse grupo que nós estamos aí estudando, é mostrar que Deus, ele capacita você. Ele te dá autoridade, se você se dispor a aprender, você pode ter certeza que na hora que o Senhor precisar, na hora que o Senhor colocar alguém à sua frente, você vai ter ousadia para falar da palavra de Deus. Então, a gente primeiro tire o medo, arranque o medo. Às vezes eu vejo, nós conhecemos e vejo pessoas que às vezes até estão à frente de um grupo, ou seja, está à frente de um grupo de dança, de um grupo de ministério de louvor, ou às vezes até mesmo à frente de uma igreja, né? São várias situações que têm medo. Não, eu tenho medo de expor um ensinamento, sabe?
mas eu quero mostrar, olha só o que o Senhor mostra para nós, que o Senhor ele tem a nos revelar. O que é que você precisa, né? Que aí eu já conversei com algumas pessoas, falam, ai, pastor, assim, eu quero conseguir ensinar. Primeira coisa que nós precisamos é orar, é meditar na palavra, é buscar do Espírito Santo as experiências, é buscar do Espírito Santo as revelações, porque quando o Espírito Santo encontrou em você abrigo e espaço para te ensinar alguma coisa, você terá liberalidade, você terá tranquilidade para poder ensinar, porque primeiro você foi ensinado, então você passa a ensinar, e aquele que te escutar, ele vai sentir vida, ele vai falar, meu Deus, alguma coisa está acontecendo aqui dentro, então ele também vai receber essa autoridade, essa cura e transformação, e ele também será um agente transformador, sabe? Quando Jesus nos mandou ir, cumprir esse rito, era realmente isso, a gente entender que é muito mais necessário hoje, gente, como nós vemos pessoas, como vemos cristãos dentro da igreja, que fala, cadê sua Bíblia? Eu nem sei onde está a minha Bíblia. Ih, eu não sei, será que eu esqueci na igreja? Ah, não, eu acho que eu esqueci na casa da minha mãe. Ah, eu não sei onde eu esqueci. Sabe? E aí você para e fala, você se alimenta uma vez só por semana? Você se alimenta só no domingo à noite? O Senhor está nos alertando que nós precisamos acordar, precisamos despertar. Se você não se alimentar, nunca você vai conseguir realmente ensinar alguém. Se talvez o seu sonho é estar diante de uma sala de aula, tem aqueles que vão discipular poucas pessoas, mas tem aqueles que estarão à frente em salas de aula, só que a gente não pode ficar parado, a gente tem que avançar, tem que buscar conhecimento, tem que buscar realmente orar, meditar, buscar experiências com o Espírito Santo, para que haja cura, para que haja esse mover de Deus, ou seja, quando o medo se estabelece da gente falar, eu não consigo, é porque eu deixo com que o medo ele me paralise. Quando você faz isso, sabe o que a gente acaba mostrando? É que nós estamos confiando mais em nós mesmos do que em Deus. Porque eu até posso ter um obstáculo, posso até ter um frio na barriga, né? Muitas vezes falar, eu morro de medo de falar em público. Eu já tive muito, vocês não têm noção. O tanto que eu já sofri de nem conversar com quem estava do meu lado. Só quando, desde muito nova, o Senhor sempre falando, o Senhor sempre mostrando, eu falava, gente, jamais, que isso? E de repente a gente vai vendo o Senhor nos direcionando à medida que a gente vai se abrindo e a gente vai se lançando. Até o dia que o Senhor falou, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, se você hoje tem esse medo, você já começa a ficar com pavor, alguém te fala, ó, eu vejo Deus te usando aí para você pregar a palavra, olha, eu vejo Deus te usando aí para você ensinar mulheres. Olha, eu vejo Deus te usando para você ensinar a juventude. Eu vejo Deus te usando para falar. Sangue de Jesus tem poder, só falta fazer o sinal da cruz. Se Deus está mostrando, é porque Ele já nos deu. Agora, se você ficar confiando na força do teu braço, você vai se agarrar nesse medo e não vai conseguir caminhar. Então, pare de confiar em você e confie mais em Deus, amém? Em nome de Jesus. E essa questão do medo, ela traz para a gente insegurança demais, né? A gente fica com tanto medo e a gente acaba criando raízes ali com aquele medo de errar, medo de errar, medo de errar. A gente tem que ter zelo, a gente tem que cuidar, porque você não pode ensinar a palavra de Deus errada, você não pode falar algo errado, algo que não está nas escrituras, é uma coisa, o zelo é uma coisa, mas o medo de errar, às vezes isso acaba sendo também uma raiz de orgulho dentro da gente, porque você fala, Deus me livre, alguém me viu errar, se eu gaguejar, Deus me livre, nunca mais volto aqui. Não, confie mais em Deus, menos em você, mas confie em Deus. Quando falo menos em você, mas é na questão de que não é na força do teu braço, é na força de Deus, amém? Não é na força do teu braço, é na força do Senhor que você vai fazer todas as coisas, porque se Ele te chamou, Ele vai te capacitar. Ensinar com o Espírito Santo não é atuar, não é você simplesmente falar palavras positivas, palavras, porque o povo quer isso, não. Ensinar com o Espírito Santo é transmitir a verdade de Deus, é transmitir a palavra de Deus. Então, eu quero falar agora e compartilhar aqui alguns tipos de ensinamento.
nós vemos, e acredito que vocês também já passaram por algumas coisas, né? Existe alguns tipos de ensinamentos. Tipos de ensinamento tipo, tem os ensinamentos papagaio, certo? Que são as pessoas que somente reproduzem. Ou seja, você pega um sermão de uma outra pessoa e você reproduz tudo, até o aleluia, a entonação de voz que você viu lá no YouTube, você reproduz. Olha só. Ou você só consegue reproduzir aquilo que as pessoas escrevem, ou você só consegue reproduzir aquilo que está nos livros. E aí eu pergunto, onde está o ensinamento do Espírito Santo? Às vezes você vê pregações, e aí pregações que você vê, o Senhor te inspira com uma outra palavra, você vê livros bons, né, que o Senhor usa tanta gente aí para escrever tantas coisas maravilhosas, mas quando você se atém somente ao que as pessoas falaram, ou somente o que as pessoas escreveram, falta algo, falta uma liga ali, sabe? Então eu pergunto, tá, nos seus ensinamentos, onde está o Espírito Santo? As suas experiências particulares, que é quando eu falo, gente, vi anjos, ouvi vozes, vi uma carruagem do fogo. Não, é aqui, ó, é quando a gente para, a gente lê a palavra, e o Senhor, ele vai falando dia após dia com a gente, daqui a pouco o Senhor te lembra algo, você escuta um louvor, ou você recebe uma mensagem, e ali o Senhor começa a falar com você. Sabe quando ele vai falando que parece que cada dia ele fala um pedacinho? O Espírito Santo está te ensinando. Então, por que não ensinar o que o Espírito Santo te ensina? Para que sempre ficar sendo um papagaio repetindo somente o que você escuta, né? Para quê? Nós temos o maior mestre, o Espírito Santo. Amém? Nós temos o segundo tipo de ensinamentos, que são os imitadores de pregadores. Isso é um perigo, porque a pessoa imita a tonalidade de voz, imita os trejeitos, imita o passo. É como que se você fosse um ator, você vê algo na internet que você gostou, você achou legal, e você reproduz exatamente daquela maneira. Será que pode haver cura e libertação? Pode haver transformação nisso? Deus, ele nos fez individuais. Deus, ele te deu suas qualidades. Alguns têm habilidades diferentes, maneiras diferentes de falar. Não adianta eu tenho minha maneira de falar, nossa, eu achei legal a maneira, como a Ana Paula fala. Gosto muito da Ana, amo a Ana Paula, gosto muito, foi bênção durante, e é até hoje, né? Muitos anos da minha vida, mas imagina, se tudo a gente repetir igual, aleluia, glória, e tudo, eu gosto, sei lá, da Soraya, eu gosto da Nívia, mas se a gente reproduzir exatamente igual tudo ali, amo o Luciano Subirá, ensinamentos maravilhosos, mas pensa você querer pegar os trejeitos todos, Helena Tanuri, uma bênção, só que Deus usa cada um da sua maneira, cada um nos fez o Senhor nos fez totalmente diferentes, e é da maneira como você é que o Senhor vai te usar, porque Ele te quis assim. E às vezes nós escutamos as pessoas quererem nos cortar em tudo. Eu lembro que teve uma certa época que eu escutava muito, você ri demais, você gargalha demais, eu era muito nova, e eu lembro que aquelas coisas, às vezes, vinha para atingir, vinha realmente para me transformar numa pessoa que não era, e a gente escuta, a gente toma posse naquilo, né, porque a fé também vem pelo ouvir, e é tudo isso que nós escutamos também, e você acaba se transformando, porque você precisa se enquadrar numa caixa que as pessoas te ditaram. Só que se Deus me fez assim, Ele me fez assim. Se Deus te fez da maneira como você é assim que o Senhor vai te usar. Então você não precisa ser imitador de ninguém. Nós temos referências, né? Talvez nós temos referências. Hoje eu falo, por exemplo, Joyce Meyer. Amo escutar os seus ensinamentos, Helena Tanuri, pastora Tânia Tereza, né? Nós temos algumas pessoas que nós temos como referência espiritual, de ensino. Só que eu não posso querer me transformar numa pessoa que eu não sou. Eu tenho referência, vou aprender, vou crescer, mas eu vou transmitir de Deus as minhas experiências em Deus, e aí eu passo a ser um agente de transformação, amém? Tem aqueles nos tipos de ensinamento que são
Só a questão dos entediados, né? São os que não ouvem, e porque não está sendo ajudado, o seu ensinamento não transforma ninguém. Você, quando pensar em começar a mudar esse nível, de arrancar esse medo, né? Nós temos aqueles que ensinam e as pessoas olham e a gente realmente, às vezes, sente muito tédio. Que você escuta, por quê? Lembra que a gente falou na segunda-feira a questão da gente ter a letra, é uma coisa, mas a gente ali ser transformado e avivado pelo Espírito Santo é outra coisa. O espírito de vida muda. Por quê? Quando eu paro para pegar e vou preparar esse estudo aqui, vou falar dessa maneira. Então eu paro, simplesmente estou te passando uma informação. Então você vai me escutar e vocês vão ficar assim, ó. Aí escuta, você não vai prestar atenção mais nada, porque aquilo está te trazendo tédio, porque não tem nada mexendo aqui dentro. Então, assim como eu um dia fui mexida de uma maneira tão poderosa num ensinamento, eu falei, Deus, eu quero isso. Eu quero ensinar dessa maneira, porque esse ensinamento me constrangeu, me encheu e, sabe, Deus fez algo tão maravilhoso dentro de mim. E eu creio em nome de Jesus que isso alcance sua vida também, que você também tenha sede de ensinar com essa alegria, sede de ensinar a verdade, sede de ser um transformador, de ser um libertador, de ser aquele que leva a cura na vida de alguém através das suas palavras, através dos seus ensinamentos. E nós não precisamos ficar falando palavras, ai, tão difíceis. Não, você precisa ensinar. É o evangelho de Jesus através do Espírito Santo de Deus. E aí você vai ver como as pessoas vão falar, eu quero aprender, eu quero sentar para escutar. Então, que você não seja esse que vai ensinar somente da letra, porque as pessoas vão escutar, vão se entediar, ninguém mais vai querer, né? Porque o seu ensinamento não está ajudando, o seu ensinamento não está transformando. Então, que você seja esse que vai ensinar com graça, com poder, com fogo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, Mateus. Abram agora Mateus. Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Capítulo 5, perdão. Mateus, capítulo 5. Versículo 7. Amém? Deixa eu ler o 5 aqui. Olha só. Ó, 3. Felizes são os humildes, porque o reino dos céus é dado a ele. Felizes são os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque receberão a terra por herança. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Felizes os que são misericordiosos, porque Deus mostrará a eles a sua misericórdia. Felizes os que têm um coração puro, porque eles verão a Deus. Que essa palavra de termos um coração puro, sabe, essa sinceridade alcance tua vida agora, porque você será feliz no Senhor, quando você agir com misericórdia, com alegria, você tiver fome de sede de justiça, que isso se estabeleça na sua vida hoje, em nome de Jesus Cristo. Então, o quarto ponto aí que nós estamos falando, fala assim, ó, seja verdadeiro, ou seja puro, tenha um coração puro, porque se você permanecer dessa maneira, você verá a Deus. Então imagina, você verá a Deus e você será um agente transformador, você será aquele que vai ensinar com alegria, com o coração puro, com a verdade, em nome de Jesus. Então, você não precisa ficar criando teoria. Por que nós vemos hoje muitas heresias e muitas
muitos estudos antibíblicos, porque as pessoas querem ser diferentes, né? Eu preciso ser diferente, preciso falar que Deus me mostrou algo que ninguém nunca escutou, e aí pega ali, aí você tem aqueles que seguem, que não leem, que não estudam, não buscam do Espírito Santo para saber se aquilo é verdadeiro ou não, e vão seguindo doutrinas vãs, doutrinas que estão levando para o inferno, e não se acordam, as pessoas não despertam. Por quê? Às vezes é um ensinamento que é bom para o ego, é bom para o status, é um ensinamento que, sabe, que é mais um autoajuda do que um ensinamento transformador. Como nós vemos isso? Então, você não precisa criar teoria. Seja simples. Jesus, ele era simples. É a simplicidade. A simplicidade que vai fazer com que as pessoas olhem e falem assim, nossa, Jesus não é tão difícil assim, então. O evangelho não é tão difícil, porque eu sempre ouço falar, e aí as pessoas, sabem por que muitos não vêm para Jesus? Porque falam que o cristianismo é algo inatingível, que Jesus é algo inatingível, que Deus é algo inatingível, mas por quê? Porque escutam ensinamentos errados, né? As pessoas vão muito mais com peso, muito mais com pesar de mão, com tantas coisas, e eles falam, nunca, jamais, eu não posso ser cristão porque eu não estou pronto, eu não estou preparado, eu não estou limpo, eu não estou perfeito. No dia que a gente estiver perfeito, não estaremos mais aqui. Perfeito, imagina, pensa, parar ali na minha porta uma carruagem do fogo, né? Então, assim, a gente para e fala assim, gente, Jesus, ele é simples, você não precisa ficar criando teoria, prega o evangelho simples e verdadeiro, e é nele que nós vemos resultados. Amém? Então vamos lá. Aí você me pergunta, tá, pastora, mas a quem ensinar? Eu tô vendo que às vezes eu tenho vontade de começar a ensinar alguma coisa, às vezes eu sinto porque eu leio e eu sinto o meu coração arder, e eu, sabe, né? Às vezes a gente faz isso, porque eu lembro que eu lia e às vezes ficava imaginando, ensinando alguém, né, falando, olha, que a Bíblia mostra isso, mostra aquilo outro, e não é com arrogância, porque tem gente que vai ensinar e ensina com arrogância. Não precisamos ser arrogantes para ensinar, gente. Precisamos ser simples como Jesus. A arrogância no ensinamento só afasta as pessoas de Deus. Amém? A quem ensinar? Ensinar quem quer ser ensinado. Não adianta você querer ensinar quem não quer ser ensinado, tá? Não adianta você querer discipular quem não quer ser discipulado. Gente, não adianta. Eu falo por experiência própria. Não adianta. Hoje, quando as pessoas me procuram e falam, eu quero aprender, hoje eu paro e falo, se você quer mesmo aprender, e eu lembro que muitos anos atrás, quando eu era mais nova, eu tinha um pastor que ele agia dessa maneira, né? E eu achava estranho, porque ele falava assim, ele tinha uma voz grossa e falava assim, olha, você quer aprender, você tem certeza? Porque eu não vou perder o meu tempo. E ele falava assim, e eu olhava assim, achava muito estranho, porque eu olhava assim e falava, nossa, esse pastor não tem misericórdia, a pessoa está falando que quer ali aprender, e ele vai indagar a pessoa. Muito tempo depois, com a experiência de vida que a gente vai tendo, a gente entende, e é verdade mesmo. Não adianta você querer ensinar ou discipular quem não quer, gente, não adianta. Por quê? Vocês vão ver só, você vai parar para orar ao Senhor, e às vezes o Senhor está até falando aí com você, te mostrando algumas pessoas aí, olha, você pode começar a ensinar aquilo, você pode começar a ensinar isso, né? Só que o medo não deixa. Então hoje vocês vão desatar em nome de Jesus. Não adianta você pegar e querer ensinar quem não quer. Sabe por quê? Você vai parar para começar a ouvir a voz de Deus aí, sobre a direção que Deus está te dando, você vai ver que você para sentar, você para ler a Bíblia, você para meditar, né? Que nem, por exemplo, você vê hoje a gente tem aula, no dia tem aula, praticamente eu não posso marcar muita coisa, porque você vai limpar a casa, vai fazer comida, cuidar do filho, e o restante da tarde ali você já tem que se preparar o material, procura versículo, isso, aquilo, outro, medita. Então, assim, são algumas horinhas que você investe ali, né, para você cuidar da vida, cuidar dos outros, né? Então, primeiro conselho que eu te dou, não adianta você ensinar quem não quer ser ensinado, ok? A gente fala assim, a Bíblia fala assim pra gente sobre as ovelhas, certo? A Bíblia fala pra gente sobre os bodes, e a Bíblia também fala pra gente sobre os porcos, né? E aí a gente fala assim, nossa, às vezes Deus parece que é meio pesado ali nas palavras, mas quando a gente para analisar, a gente vê que realmente os que são os bodes e os porcos são aqueles que você vai, primeiro, não, eu quero aprender.
Você fala assim, a pessoa fala, não, eu quero, pastor, eu quero aprender. Tá bom. A gente sabe que quando você começa a aprender, gente, é estreito. É estreito porque quando você está sendo ensinado realmente com um ensinamento que é transformador, a gente aqui, ó, essa estrutura aqui, a gente começa a ficar abalado, a gente começa assim a olhar as coisas que o Espírito Santo está mostrando. Só que nessa hora, muitos, eles começam a fugir. Porque no começo, quando você começa o beabá, vamos falar sobre o plano de salvação? Ah, vamos falar então sobre o milagre de Jesus? Vamos, ok, nossa, são histórias que são lindas, sermões que são lindos, mas quando o Espírito Santo começa a entrar para tratar, para curar, aquilo começa a trazer um desconforto, mas Deus, ele está trabalhando, então aquele que de fato não quer no fundo, ele vai pegar e vai fugir, fala, não tem mais tempo não quero estudar, não dá tempo, eu estou ocupado. Mas aquele que fala, olha, esse ensinamento está mexendo comigo, está acabando comigo. Eu, esses tempos atrás, estou com uma mulher ensinando algumas coisas e ela falou assim para mim, outro dia, ela falou assim, pastora do céu, depois que você me ensinou isso, eu não consegui dormir essa noite, que parece que eu fui moída, porque aquilo, e o Espírito Santo foi falando, foi me mostrando, e eu falei, eu não acredito. E ela falou que ficou assim, bem, sabe? Por quê? Porque foi transformador. Mas é por quê? Porque é o Espírito Santo que vai ali tocar. E aí ela ainda falou assim, olha, passei uma semana muito ruim depois daquilo que o Senhor me revelou na palavra, através desse estudo, mas pode continuar, porque eu sei que vai ser glorioso. Pode continuar que vai ser glorioso. Então essas são as ovelhas. As ovelhas agem dessa maneira. Eles vão ver que o negócio está ali, está apertando, mas vai falar, pode continuar, está doendo. Só não desiste de mim, me segura, não desiste de mim. E aí, esses que querem ser ensinados, querem ser transformados pelo Espírito Santo, você ensina. Os outros, alguns vão começar a buscar, mas daqui a pouco foge. E às vezes não adianta. E o Espírito Santo, ele vai te mostrar quando alguém não está aguentando a questão dos ensinamentos verdadeiros de Jesus, que é por realmente falar, eu acho que eu não vou conseguir, isso não é para mim, mas é aqueles que falam, não, eu não quero, eu já fiz isso, de investir muito tempo em vidas e as pessoas simplesmente não quer e você fica tentando forçar alguma coisa. Não adianta você, como discipulador, como professor, querer forçar, porque tem que ser de boa vontade do seu aluno, do seu discípulo, de falar, olha, eu quero, me ajuda, mas eu quero, não desiste de mim, mas eu quero. Aí é diferente, porque senão, sabe por que eu falo isso, gente? Porque senão você se frustra. Você se frustra. Eu já me senti frustrada. Por você estar ali, você sabe, você só falta plantar bananeira para discipular, para ensinar, mas depois a experiência me mostrou que fala, não, Adriana, não é isso não. O Espírito Santo pegar e mostrar. Um dia o Espírito Santo falou assim para mim, não lancei pérolas aos porcos. Aí eu falei, mas Senhor, misericórdia, eu tenho que ensinar, eu tenho que discipular, mesmo que for contra a vontade da pessoa. Ele falou, não adianta você lançar pérolas aos porcos. Aí, mediante a situação que eu estava vivendo, aí eu falei, agora eu entendi. Sabe quando palavras que você já leu e de repente vem aquilo na cabeça e fala, agora eu entendi. Beleza? Então, amém. Então, as ovelhas, elas querem crescer espiritualmente, porque elas têm sede, elas sempre querem mais. Eu quero. São aquelas pessoas que realmente estão nos cultos, que vão aos domingos, que você marca um ensino, você marca um discipulado, você passa um material para ler, a pessoa vai ler, você passa um vídeo que vai acrescentar na fé dela, no entendimento dela, ela vai fazer. Então, as ovelhas, elas vão fazer isso, porque elas vão falar, eu quero mais, eu quero aprender mais. Nós sempre precisaremos aprender mais. Amém? Então, para você discipular, você seleciona, ora ao Espírito Santo, que o Espírito Santo ele vai te mostrar. Agora, eu estava pensando numa reflexão, você imagina só, imagina Jesus Cristo depois que ele morreu, ressuscitou, imagina se Jesus ficasse aqui nessa terra, certo? Imagina Jesus somente todos os dias na igreja. Não, todos os dias não, somente aos domingos na igreja. Aí você imagina os discípulos ali sentados, todos, um do ladinho do outro, bonitinho, com seus ternos e gravatas, vendo Jesus pregar os sermões.
Primeiro você imagina Jesus só preso ali, dentro de 4 paredes. Os discípulos ali, todos sentados, maravilhosos, cheirosos, penteados, estão ali escutando. Aí imagina os discípulos escutando Jesus falar, eles falando, nossa, eu já escutei essa parábola faz tempo. Eu já escutei sobre esse milagre várias vezes. Ai, mas eu vivi isso, eu vou ficar escutando isso de novo. Isso é uma característica o quê? De quem realmente não quer aprender, porque quem quer sempre vai buscar, falar, meu Deus, olha, que maravilhoso, já escutei isso mais de 1000 vezes, mas não colhei por essa ótica. Né? Então isso fica um termômetro. Então você imagina Jesus, primeiro, Jesus só preso ali dentro de 4 paredes, os discípulos ali também presos, amarrados, mas os discípulos ali choramingando, reclamando pelos sermões de Jesus, né? Então você não, ele ia falar, calma aí, eu não vou ensinar só para esse povo que está aqui, não, deixa eu ir atrás de mais pessoas, deixa eu ensinar a palavra do meu pai. Era isso que Jesus ia fazer. Então por que é que nós não fazemos? Essa autoridade ele deu para mim e ele deu para você. Amém? 1 Coríntios, vai lá, primeira carta aos Coríntios. Anotem aí tudo direitinho, hein? Capítulo 3, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Verso 5, a partir do verso 5, tá? Essa passagem é maravilhosa. Olha só o que Deus vai falar pra gente compreender aqui uma situação. 1 Coríntios 3, a partir do verso 5, fala assim, ó. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Ora, nós não somos apenas servos de Deus. E com a nossa ajuda é que vocês vieram a crer conforme o ministério que o Senhor deu a cada um de nós. O meu trabalho foi o de plantar. O de Apolo foi regar. Porém, foi Deus e não nós quem fez crescer. De modo que a pessoa que planta ou rega não é muito importante, mas sim Deus é importante, porquanto é Ele quem realiza o crescimento. Aleluia! O que planta e o que rega tem o mesmo alvo, e cada um será recompensado pelo trabalho que cada um realizou, pois somos apenas colaboradores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Deus, em sua graça, ensinou-me a ser um construtor sábio. Eu assentei o alicerce e outro construiu sobre ele. Entretanto, aquele que constrói sobre o alicerce precisa tomar muito cuidado como constrói, porque ninguém pode colocar qualquer outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. No entanto, existem vários tipos de materiais que podem ser usados para construir sobre esse alicerce. Alguns usam ouro, prata, pedras preciosas, outros constroem com madeira, com feno e até mesmo com a palha. Está prestes a chegar um tempo de prova no dia de Cristo, para verificar que tipo de material cada construtor usou. O trabalho de cada um será provado pelo fogo, para que todos possam ver se ele conserva ou não o que é verdadeiro e o que foi realizado. Então, todo construtor que edificou sobre o alicerce com materiais certos, cujo trabalho permanecer, esse receberá recompensa. Glória a Deus, aleluia. Entretanto, se o que alguém construiu queimar-se, ele terá um grande prejuízo. Ele mesmo será salvo, mas como um homem fugindo através de uma barreira de chamas. Amém? Então, olha só. Quem é Apolo ou quem é Paulo? Paulo, aqui nessa passagem, ele é como se ele se considerasse um construtor, como se fosse um mestre de obras, né?
o mestre de obras, ele vai ali, ele vai ver todo o alicerce, tudo aquilo que está por baixo. Por exemplo, nós vemos a casa está pronta, está tudo pronto. Mas debaixo desse piso que nós vemos, tem que ter um alicerce ali. E aquilo ali é extremamente trabalhado, sabe? É tudo muito perfeito, tem que ser, porque senão, quando eu construir essa casa aqui, essa casa ela vai cair. Essa casa não vai aguentar. Então, o alicerce que é colocado, ele tem que ser muito bem feito. O alicerce tem que ser muito bem feito. Então, Paulo, nessa passagem, a gente acaba olhando para ele como se ele fosse um mestre de obras ali, né? Ele foi fazendo todo alicerce. E depois ele fala de Apolo. Então, quem era Apolo? Apolo, ele foi até Corinto, certo? E depois que Paulo estabeleceu ali tudo o que ele tinha ensinado, tudo aquilo que ele tinha pregado, todos os alicerces, toda a base que ele tinha feito ali com a igreja, Apolo veio para trazer mais conhecimento, ou seja, ele veio estabelecer um ensinamento em cima daquilo que Paulo já tinha feito, que Paulo já tinha construído, que Paulo já tinha alicerçado. Mas Paulo fala assim, mas quem é Paulo? Quem é Apolo? Certo? Ele fala, quem dá crescimento é Deus. Ou seja, os dois eram extremamente importantes, amém? Então vamos lá, por exemplo, hoje eu paro vendo essa passagem e analiso da seguinte maneira. A gente vê os dois, são extremamente importantes, quem dá o crescimento é Deus, ninguém é mais, ninguém é menor. Só que existem as pessoas às quais o Senhor chama para você ter discípulos direto, né? Que você vai discipular, você vai ensinar. Eu falo, quantas pessoas às vezes têm dificuldade de entender a Bíblia, e é o que eu falo, gente, nós estamos aqui para estudando a palavra, certo? Aprender a praticar a palavra de Deus. Não adianta ficar falando de maneiras difíceis, porque se eu falar uma coisa muito difícil, ou porque quero criar teorias, não são muitos os que vão me compreender. E eu pedi de Deus, Deus, me dá habilidade para ensinar a tua palavra com simplicidade, para que as pessoas possam compreender. Não é verdade? A gente entender, calma, é isso que a Bíblia fala? Então eu vou aplicar na minha vida. Muitos lêem a Bíblia, mas nem sabem como aplicar o que está escrito nela, amém? Então vamos olhar assim, Paulo, ele estava ali mostrando alicerce. Então, por exemplo, talvez nós podemos ver esses como líderes, né, que Deus coloca sobre pessoas, discipuladores que vão estar ali ensinando, sabe, que vai estar mostrando as questões cotidianas. Esses dias, né, nós fizemos uma sequência aí, o que fazer quando eu estiver triste, o que fazer quando eu estiver com fraqueza espiritual, quando eu estiver com frieza, o que fazer quando eu estiver impaciente, o que fazer quando eu estiver com ciúmes, o que fazer quando eu precisar de momentos bons. Foi uma sequência maravilhosa, por quê? São versículos bases que está escrito na Bíblia e que você já pode pegar, assistir e anotar. Porque você sabe que quando alguém vier diante de você, você pode ensinar. Você fala, você está impaciente? O que passa? Eu falo assim, olha, vou te mostrar, olha só o que a Bíblia fala. A Bíblia fala isso sobre a impaciência, isso sobre a impaciência, e vai falando. E às vezes a gente fala, mas as pessoas não querem escutar a Bíblia. Eu acho que mais as pessoas não querem pessoas que dificultam a Bíblia. Eu já creio mais nisso. Porque eu vejo que quando você para com alguém, você começa a falar a Bíblia de uma maneira simples, eles falam, nossa, mas pensei que era uma coisa tão de outro mundo, pensei que era coisa de extraterrestre. Aí você fala, não, mas Jesus, ele era simples. E aí eles falam, eu quero aprender um pouco mais. Né? Então, assim, a gente para e ver, Paulo, ele fazia era como se fosse esse papel, uma ideia, tá? É como se ele fosse isso, ele está ali estabelecendo. Então, Deus pode estar colocando na tua vida pessoas para você ensinar a base do evangelho, certo? Ensinar ali, porque ninguém ensinou, ninguém foi falar, olha, o beabá é isso, o beabá é aquilo. E aí nós vemos Paulo que veio depois para construir sobre aquilo que Paulo fez, digamos que como se fossem os mestres, né? São os mestres de aulas, os mestres que dão seminários, que dão workshop. Então são mestres que estão ali pegando salas e salas para poder ensinar, para poder ministrar. Só que aquele que vem e te ensina, ele não pode destruir aquilo que Paulo fez.
Foi que nem ele falou, Apolo ele veio, ele estabeleceu sobre o que eu fiz, sobre esse alicerce, e ele construiu em cima. Só que ele mostra aqui depois. Só que o que ele construiu em cima não pode, de maneira alguma, retirar esse alicerce. E quem é o alicerce? É Jesus. Certo? Então é maravilhoso quando a gente começa a ensinar o beabá para as pessoas. Você começa a ensinar ali de pequeno e vamos crescendo, vamos ter entendimento disso. Como eu aplico na minha vida? Como você pode aplicar? Então que você seja essa pessoa em nome de Jesus Cristo. E acima de tudo, quem dá crescimento é Deus. Nada fazemos na força do nosso braço, nada eu faço somente com o meu intelecto, mas eu preciso do Espírito Santo, eu preciso desse Jesus, eu preciso desse avivamento dentro de mim, eu preciso dessa cura, dessa transformação, porque quando eu tiver essa transformação, às vezes eu posso até estar com dor, eu posso até estar com problemas, eu posso até estar batido, mas quando você vai ensinar o Evangelho de Jesus e você sabe que você está fazendo para curar e transformar alguém, a gente vê que ali mesmo no ensinamento o Senhor vem, ele te traz refrigério, ele te cura, e você sente o fogo, você sente o poder do Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor vai levantar milhares e milhares e milhares de pessoas para fazer essa base, para depois vir e construir em cima, para evangelizar, levar a palavra com sabedoria, estudos que sejam edificados, onde a base é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, eu quero que você fique com essa palavra. Obedeça ao Senhor em tudo aquilo que o Senhor está falando aí no seu coração e te mostrando. Não é loucura, não é doideira. O Senhor está aí, agitando o seu coração. É o Senhor que está agitando o seu coração. Tá bom? Então, tudo de que você ensinar, nunca você pode ser contrário à palavra. Então, tem dúvida, vai ler, procura alguém, o Espírito Santo vai te ensinar. Hoje nós vemos ensinamentos bíblicos, por exemplo, nós hoje vemos o tal discurso da graça, né? Ah, porque a graça de Jesus é a desculpa para pecar, porque o Senhor me perdoou, porque a graça dele está sobre mim. Só que aquele que recebeu um ensinamento correto, baseado aqui, de fato, verdadeiro, vai entender o quê? Que a graça de Deus não me dá legalidade, liberalidade para viver uma vida toda no pecado, mas eu vou entender que a graça de Deus, ela foi para mim imerecida, e a graça de Deus, ela é um meio para que eu possa me arrepender dos meus pecados e ter uma vida de vitória em vitória, de glória em glória, com experiências com o Espírito Santo, vida transformada. A graça de Deus nos faz sair do papel de escravos, mas me faz entender a minha identidade em Jesus Cristo. Então, olha como é. Hoje nós vemos ensinamentos falando que a graça é como se a graça... Não, mas a graça está sobre você. Você vai lá, não tem problema não. Depois você pede perdão, tá ótimo. A graça é sobre nós. Não, a palavra não fala isso. Então, para que distorcer? E aí nós vemos as pessoas reproduzindo porque ensinaram errado. Então, seja um agente de Deus, seja um discípulo do Senhor e comece a ensinar corretamente a palavra de Deus. Amém? A sua direção, o seu alvo sempre será a Bíblia pura e verdadeira, tá? Então, eu quero fazer duas perguntas hoje, do que o Senhor está falando aí no seu coração e do que o Senhor está te mostrando, sobre o que nós falamos sobre essa questão, sobre o ministério de ensino, sabe? Às vezes as pessoas só falam, imagina, eu jamais vou poder ensinar, porque você falar em ministério de ensino é só para aquele que está em cima na sala de aula, ensinando muitas pessoas. Não. Você pode ser um professor de uma pessoa, de duas pessoas só, de 20 pessoas. Não sabemos qual é a sala que o Senhor tem para você. Mas, em nome de Jesus, que você comece a ter sede aí, que o seu coração comece a queimar, em nome de Jesus. Então, eu pergunto, quando se fala, e é o que está queimando aí no seu coração sobre essa questão do ensino, desse discipulado, certo? Você ensinar, qual é o seu alvo hoje? Qual é o seu alvo hoje, eu te pergunto? Qual é o seu alvo, certo? E a minha segunda pergunta, com o seu coração que está queimando e do que o Senhor está falando, qual é o motivo que você tem para ensinar a palavra de Deus a alguém? Qual é o motivo?
Amém? Então eu quero que você fique com essas duas perguntas aí na sua mente, certo? Fica com ela aí na sua mente, falando com o Senhor, com o Espírito Santo. E em nome de Jesus, que essa aula de hoje, que o Senhor tenha mexido aí no seu coração, que o Espírito Santo ele tenha te tocado de uma maneira que você vai falar o quê? Para de medo. Sabe, hoje as pessoas falam em questão de ministério, só pensam na questão, porque eu preciso estar num louvor para mostrar a minha voz, ou preciso estar numa dança, ou preciso ele que vai estar à frente de tudo para que as pessoas vejam o que eu faço, o que eu sou. Nós não somos nada se não for o Senhor. Nada, 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 nada. Jesus falou aí de fazer discípulos, ele era como se ele falasse, ide, ensinem, mostrem com atitudes, mostrem com palavras, falem do evangelho, não deixem de pregar o evangelho porque está com medo disso, medo daquilo, não. Levantem-se hoje em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo te dê sabedoria e te dê ousadia. Se você estava aí travado por medo do que as pessoas vão falar, deixar de falar, para com isso em nome de Jesus Cristo. Jesus está voltando, o nosso tempo está findando, não sabemos quanto tempo mais Jesus está voltando, é tempo. Nós sabemos que tudo isso que está acontecendo, nada é por acaso, mas o Senhor está nos despertando, Ele está nos acordando, porque, gente, pare e vê qual outro dia nós estaríamos aqui conseguindo ter aulas, e olha como nossa visão se abriu para tantas coisas. Então, em nome de Jesus, fique com essas duas perguntas. Qual é o seu alvo? Eu pergunto para você sobre sua vida ministerial. Qual é o seu alvo? Certo? E qual o seu motivo para ensinar? Qual o seu motivo para discipular? Amém? Então, vamos agora. Estamos encerrando nossa aula, gente. Eita! Olha, eu tô até vermelha. Eu falei, pensa se a gente está agora, todo mundo junto. E a gente ia ser um reteté só, né? Então nós vamos orar. Em nome de Jesus, você vai orar, você vai profetizar sobre a sua vida. E o Senhor vai destruir cadeias, barreiras, fortalezas que estão em nós, medo que as pessoas um dia te colocaram. Eu um dia ouvi uma sentença de que tudo que eu falava era horrível, ridículo, de que tudo que eu escrevia era horrível, era ridículo, que eu não servia para ensinar ninguém, muito menos pregar. Aí sabe o que a gente faz? A gente vai, é tão xarope que a gente vai, pega isso, põe dentro de uma caixa e fica eliminando essas palavras malditas que a gente escuta. E aí a gente paralisa a nossa vida por conta do que as pessoas acham. Mas você tem que se importar o que Deus acha, para que Deus te chamou. É para Ele, ok? Chega de paralisia sobre a sua vida em nome de Jesus, amém? Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, nessa noite, nós te damos graça por esse ensinamento, Pai, porque nós podemos sentir a presença do Espírito Santo. Nós podemos sentir esse calor, esse fogo que nos inunda, essa alegria dentro de nós. Nós sabemos que é o Espírito Santo se movendo dentro de nós, Pai. O Senhor tem nos levado a falar e a estudar, a aprender sobre os dons do Espírito Santo, sobre a manifestação do Espírito Santo, sobre os nossos dons ministeriais. Pai, que cada um que tem acompanhado, essa pessoa que está aqui agora escutando, Senhor, essa aula, possa agora, em nome de Jesus, receber de Ti revelações. Primeiro, Senhor, nós profetizamos agora e declaramos todo medo, cai, seja destruído agora em nome de Jesus, toda fortaleza, toda a malignidade, toda palavra contrária que um dia foi lançado contra esse homem, contra essa mulher, de que eles não serviriam, de que não poderiam, de que não conseguiriam fazer nada. Palavras, Deus, que paralisaram, palavras que só trouxeram, Senhor, dentro do coração o sentimento de que eu não posso, eu não vou, eu não consigo, isso é para outros, não para mim. Deus, em nome de Jesus, essa sentença agora seja quebrado e destruído pelo sangue de Jesus. Visita essa vida agora, o Senhor sabe cada palavra, o dia, a hora, o Senhor sabe. Senhor, pega, Senhor, e seja retirado, envia, Deus, os seus anjos
para retirar essas palavras da vida do teu povo, e isso trouxe, Senhor, paralisia, trouxe medo de avançar, medo de fazer, medo de sonhar, medo de concluir aquilo que o Senhor já havia mostrado, medo de cumprir o chamado que o Senhor deu. Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos agora um tempo novo, que, Senhor, esse povo agora, cada aluno, receba agora a autoridade de Deus. Receba agora ousadia do Espírito Santo. Receba agora o seu toque, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que eles sejam, Senhor, agente transformador. Senhor, pessoas que levarão a presença do Espírito Santo, que levarão a tua palavra com clareza, porque primeiro eles serão transformados e serão usados para transformar. Eles serão cheios e ao transbordar eles vão distribuir. Que eles possam, Senhor, repartir o pão, repartir os ensinos, repartir o que o Espírito Santo tem feito sobre a vida de cada um. Não podemos ficar parados. O mundo está sedento, o mundo precisa do Senhor, nossa família, nosso vizinho, pessoas que o Senhor tem colocado à nossa frente, mostra, e que pessoas, Deus, que estão sedentas, possam sim, prepara, Senhor, o momento certo para que possamos encontrar essas pessoas. Abra os nossos olhos para que possamos ver, Deus, que possamos ensinar a sua palavra com alegria, com a simplicidade de Jesus Cristo, com o amor de Jesus Cristo, e, Senhor, em nome de Jesus, que não sejamos aqueles que repetem como papagaios, pessoas que só trazem tédio para as pessoas que nos ouvem, mas que sejamos aquele, Pai, que leva a tua alegria, que leva o teu amor, que leva a cura, que leva a libertação, que leva o teu poder, em nome de Jesus Cristo, mas que cada um particularmente possa crescer, trabalhando com o Espírito Santo, para que tenham novos ensinamentos, sermões, nova palavra, uma nova oração, um cântico novo em nome de Jesus, porque o Senhor é Deus de novidade, o Senhor é Deus de novidade, Pai, em nome de Jesus. Nós hoje falamos sim para o Senhor, falamos sim, nos enche, nos ensina, Espírito Santo trabalha em nós da maneira como nós precisamos, dia após dia. Nos cura, porque nós precisamos sim, a todo momento ser curados, precisamos ser transformados, precisamos enxergar algo novo, nós precisamos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu peço agora, visita, Senhor, o teu povo, visita agora onde minha voz alcança, que haja o poder de Deus, que haja novos planejamentos, novos projetos, e que haja agora ministerial, que haja desatar dos dons espirituais, que haja desatar da manifestação da tua glória e do Espírito Santo sobre o teu povo, em nome de Jesus. Estou certa, Senhor, de que eu virei testemunhos de milagre, de cura, testemunhos, ó Deus, sobre avivamento, testemunhos do teu poder, Senhor, na vida de cada aluno, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nos capacita para pregar, nos capacita para ensinar, nos capacita. Paulo, ele foi ali, ele ensinou, ele fez a base, Apolo veio, construiu ali em cima, mas quem foi que deu o crescimento? Foi Deus. Que haja em nós crescimento, porque é Deus quem dá. Então o Senhor fala agora para mim e para você, se coloque diante de mim, arregace as mangas e comece a fazer, porque eu darei crescimento. Não se importe com A, com B, com C. Se importe o que eu penso de você, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, gente. Glória a Deus. Amém. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. Estou muito feliz por essa noite. A paz do Senhor para todos. O Senhor desatou hoje, hein, gente? Eu quero ouvir testemunho. Depois, para quem chegou talvez para metade aí, o pessoal que tá tudo aí que eu tô enxergando, que tá bem longe para mim agora, coloquei um link aí. Esse link só vai ser para te dar o alerta das aulas, segunda e quarta-feira, às 7h30 da noite, tá bom? Aqui no YouTube, ok? E aí, vocês, quem quiser clica, porque eu só vou colocar no dia. Gente, olha, não se esqueça que hoje nós temos a aula. E aí, da aula que foi feita, eu mando para vocês o material em PDF, para vocês guardarem o material e para vocês, reproduzirem tudo que está aprendendo aqui, em nome de Jesus. Jesus é um,
da maneira como Ele quer, certo? A base é a palavra, a atitude tem que ser sua, o Senhor já lançou fora todo medo, amém? E você vai ser um agente transformador, vai discipular, vai cuidar, vai ensinar, em nome de Jesus, amém? Então tá bom, gente, a paz, aleluia, glória a Deus. Então, gente, muito obrigada. Que a graça de Deus esteja sobre ti, que a luz do Senhor resplandeça sobre ti, que as misericórdias do Pai, do Filho e do Espírito Santo alcance a tua casa, que sejamos cheios da presença de Deus e da alegria do Espírito Santo em nome de Jesus. Tá bom? Então, um beijo, me ajude a compartilhar os estudos, o canal, para que o Senhor faça uma sala imensa e que muitos sejam transformados e acordados aí pelo poder do Espírito Santo de Deus. Tá bom? Coloca aí nos comentários aí, também, gente. Um oi, alguma coisa, que isso vai me ajudar também a divulgar aqui no YouTube. Ajuda bastante, tá bom? Então, beijo, a paz. Tchau, tchau. Ah, tá bufando?